Quem já assistiu Attack on Titan sabe do terror que foi para os habitantes de Parades quando presenciaram o Titã Colossal olhando por cima da muralha. Já que, naquele ponto da história, nenhum outro Titã havia atingido um tamanho que ultrapassasse as grandes muralhas de 50 metros. Só que você já parou para pensar que em outros animes existem personagens ainda maiores que o Titã Colossal e que fariam as muralhas de Attack on Titan parecerem minúsculas perto deles? Bom, para termos uma maior noção sobre o tamanho desses personagens, vamos colocar alguns dos gigantes mais famosos dos animes em comparação com as grandes muralhas de Attack on Titan. Então nesse vídeo, vamos mostrar para vocês 10 gigantes dos animes comparados à Grande Muralha Maria de Attack on Titan. Mas antes, eu soube que um desses gigantes consegue ver lá do alto que você ainda não se inscreveu e nem deu like no vídeo, hein? Se não quiser que esse monstrão chegue mais perto, é só sentar o dedo no like e o de inscrição, e assim você fica salvo de qualquer bicho gigante. E só pra alertar, esse vídeo vai conter alguns spoilers das obras que vão aparecer por aqui. E sem mais delongas, partiu pro vídeo. As muralhas de Attack on Titan são um dos marcos da obra, reconhecidas por sua enorme altura de 50 metros. Sua altura era mais do que o suficiente para proteger a humanidade de dentro das muralhas de todos os titãs que vagavam fora dela. Graças ao tamanho geral dos titãs de Attack on Titan, que geralmente está em torno de 15 metros, as muralhas sempre cumpriram seu papel de forma despreocupada. Mas e se criaturas com tamanho maior do que 50 metros surgissem? Essas muralhas ainda seriam um porto seguro? Essa questão já foi abordada no próprio anime, depois do surgimento do Titã Colossal, e com esse vídeo, vamos colocar esses monstros de outras obras na mesma situação, onde eles seriam capazes de superar a altura da muralha e aterrorizar o povo de dentro que pensava estar protegido por ela. No entanto, nesse vídeo, vamos deixar de lado qualquer titã de Attack on Titan e dar mais atenção para os gigantes de outras obras, falando um pouco sobre eles e como a humanidade dentro das muralhas reagiria ao ver esses seres gigantescos. E caso vocês gostem desse vídeo, podemos muito bem fazer uma parte 2, reunindo mais monstros da cultura geek pra gente comparar com as muralhas. One Piece, o Adatsumi. Com a aparência mais humana e infantil, o Adatsumi é o primeiro da nossa lista. Ele é um homem-peixe membro dos Piratas do Sol, e apesar da sua aparência, é um personagem extremamente poderoso e uma ameaça a se temer. Seu físico parece com o de um bebê gigante, mas possui pelos de uma pessoa adulta cobrindo todo o seu corpo. Sua boca é enorme, de tal forma que o Adatsumi consegue colocar um navio inteiro dentro da sua boca, como ele fez com um dos navios de Luffy. Sua mentalidade condiz com a sua aparência. Apesar de ser gigantesco, o Adatsumi não é alguém que pensa por si mesmo, e só age depois de seguir ordens do pirata Vanderdecken IX. Mas, enfim, vamos comparar sua altura com a da muralha de Attack on Titan. O Adatsumi tem a incrível altura de 80 metros, deixando sua presença clara para todos os cidadãos do outro lado da muralha de apenas 50 metros. Desde que esteja sozinho, o Adatsumi não seria uma grande ameaça ao povo do outro lado dos muros, mas caso Decken estivesse por perto, daria para superar até mesmo os estragos causados pelo Titã Colossal. Nanatsu no Taizai, Rei Demônio. Vamos falar aqui de uma das entidades mais poderosas de Nanatsu no Taizai, o Rei dos Demônios. Sua aparência se parece com a de um senhor cansado, possui uma imensa barba, porta uma gigantesca espada e está sempre vestindo uma pesada armadura. Além do mais, seu corpo e rosto costumam sempre estar envolvidos com escuridão, tornando sua presença ainda mais ameaçadora. Ele é o pai dos demônios Meliodas e Zeldris, e faz jus ao seu título de Rei dos Demônios com o poder que possui. O Rei Demônio, assim como praticamente todos os personagens de Nanatsu no Taizai, possui uma lista muito extensa de poderes, e falar de todos eles aqui seria quase impossível. Porém, para dar uma resumida, basta saber que os poderes do rei se resumem ao uso de magia que enfraquece os seus inimigos, ou que fortifiquem suas próprias armas, e ele também pode aplicar maldições, como fez com Meliodas, forçando ele a ser imortal. Agora, quanto à sua altura, ele tem 90 metros, e também deixa sua presença bem clara para os cidadãos da muralha. Honestamente, as muralhas não seriam nenhum problema para ele, e se quisesse, o Rei Demônio poderia derrubar as muralhas só com um peteleco, fazendo dele uma das maiores ameaças da nossa lista. Naruto, Susanoo de Madara. Imagine a seguinte situação. Você é um cidadão das muralhas e lá no topo delas, você consegue avistar um homem de armadura vermelha e longos cabelos pretos. De primeira, certamente você não ia achar que ele fosse uma ameaça, correto? Mas e se, num piscar de olhos, esse homem conjurasse um ser humanoide gigantesco, feito de algo semelhante a um fogo azul? Você ainda ia pensar a mesma coisa? Estamos falando aqui do Susanoo de Madara Uchiha. O Susanoo nada mais é que um jutsu restrito apenas aos usuários do Sharingan, que dominaram o Mangekyo. Esse jutsu é basicamente um humano colossal, usando armaduras e armas de guerreiros japoneses. Esse gigante age como um Megazord, onde a pessoa que o conjurou está sempre dentro dele e tem pleno controle do gigante. O Susanoo é inteiramente feito de chakra, e dependendo do usuário, ele pode assumir diferentes cores, sendo o do Madara da cor azul.
O Susanoo é um dos jutsus mais poderosos e marcantes de Naruto, e seu uso consiste basicamente em ampliar de forma drástica o poder de luta de um usuário do Sharingan. No caso de Madara, ele mostrou toda a superioridade que possui com esse jutsu durante sua batalha contra os 5 Kages, onde depois de conjurar um clone seu para cada Kage, ele ainda citou que poderia dar um Susanoo para cada clone. Como se o poder de Madara já não fosse sinistro bastante, a altura de seus Susanos o torna ainda mais ameaçador, pouco mais de 100 metros de altura. Agora, tente imaginar 5 desses monstrengos de 100 metros te observando do outro lado da muralha. Você ainda ia se sentir seguro? Um único golpe do Susanoo já seria o suficiente para dizimar tanto as muralhas quanto a cidade protegida dentro delas. One Punch Man, Centopeia Anciã. A Centopeia Anciã é um dos executivos da Associação de Monstros de One Punch Man, e seu nível de desastre é dragão. Esse monstro possui a essência de uma centopeia em sua aparência, tendo um corpo extenso e segmentado de um artrópode com várias patas e uma carapaça extremamente resistente. O diferencial da Centopeia Anciã está na sua cabeça. No seu centro há um rosto humano que consegue falar. Quando a centopeia passa por uma troca de exoesqueleto, um novo rosto humano surge da boca do antigo rosto, gerando o visual atormentador de rostos humanos se devorando. Abaixo do rosto está uma cabeça mais semelhante a uma centopeia, portando olhos amarelos, dentes afiados e 2 pinças gigantescas para cada canto da boca. Seu corpo permite que ela possa atravessar o subterrâneo com muita facilidade, fazendo com que ataques vindos de baixo do chão sejam seu principal trunfo. A altura da Centopeia Anciã, quando tenta suspender seu corpo pelo ar, varia de 100 a 150 metros, mas se fôssemos medir o comprimento desse monstro, facilmente ela seria um dos maiores dessa lista. No entanto, estamos falando somente da altura aqui. Devido a tantos fatores que tornam a Centopeia um monstro tão temível, ele poderia muito bem atacar a humanidade do outro lado das muralhas, vindo de baixo do solo, ou mergulhando por cima das muralhas, acabando com qualquer chance de fuga dos cidadãos. Naruto Kurama. O próximo gigante que vamos falar aqui é a raposa mais famosa do mundo dos animes, a besta de 9 caudas Kurama. Ela é a mais poderosa das bijus, ou bestas de caudas, e também é a maior entre elas. Seu potencial de destruição nos foi mostrado pela primeira vez quando ela invadiu a aldeia de Konoha, onde ela atacou a vila com o uso de sua força bruta, mostrando todo o ódio que sentia pelos humanos. Graças às suas reservas enormes de chakra, todas as bijus conseguem fazer o uso de uma habilidade chamada Biju Dama, o trunfo mais poderoso das bestas com caudas. A habilidade consiste em liberar e concentrar chakra na ponta de suas bocas, formando uma enorme esfera de energia. Depois de reunir chakra o suficiente nessa esfera, ela é disparada e seu poder destrutivo é suficiente para reduzir montanhas a pó. E por ser a mais forte das bestas de cauda, a Bijudama de Kurama é a mais poderosa de todas. Quanto à sua altura, a raposa chega a incríveis 150 metros, dependendo do quanto as suas caudas estão erguidas. Com isso, ela tranquilamente ultrapassa a altura das muralhas. Em sua aparição, ela seria muito mais assustadora do que o Titã Colossal, e as muralhas não seriam nenhum desafio para ela. Os muros já não teriam a estrutura necessária para suportar um golpe físico da raposa, e se ela quisesse usar a bomba Biju então, seria um distrito inteiro das muralhas que seria reduzido a cinzas. Dragon Ball Shenlong. Depois da raposa mais famosa dos animes, vamos falar do dragão mais famoso, Shenlong. Ele é um dragão que lembra muito os dragões orientais, onde seu corpo se parece mais com uma enorme cobra. Ele possui olhos vermelhos, escamas verdes pelo corpo e chifres de cervo em sua cabeça. Por ser literalmente um deus, ele possui a capacidade de conceder um desejo qualquer à pessoa que o invocou depois dela reunir as 7 esferas do dragão. Porém, seus poderes não são onipotentes. Apesar de sua aparência intimidadora e da capacidade de seus poderes, Shenlong é uma entidade imparcial e justa, porém impaciente. Caso alguém demore para realizar o pedido, o dragão simplesmente desaparece sem conceder desejo nenhum, e suas esferas se espalham de novo. O caso da altura desse dragão é praticamente o mesmo da Centopeia Anciã. Seu corpo possui um comprimento enorme, e não se pode dizer claramente o quão grande seria. Mas, quando seu corpo está suspenso no ar, Shenlong consegue chegar até os 160 metros de altura. Ele, por si só, não seria ameaça alguma para as muralhas. Caso ele aparecesse do outro lado dos muros, seria porque alguém o invocou. Então, tudo iria depender desse indivíduo. Se ele fosse de bom coração, nada de mal aconteceria. Mas, caso quem o tenha invocado tivesse algum rancor pelo povo das muralhas, por exemplo, algum membro de Marley, então, bem provavelmente todos os Eldianos lá dentro seriam completamente dizimados sem o Shenlong sequer tocar nas muralhas. One Piece, Sanjuan Wolf. Nada mais justo do que a gente falar aqui do ser vivo considerado pela marinha como um dos maiores do mundo do seu anime, Sanjuan Wolf. Ele era um ser da raça gigante, mas depois de comer uma Akuma no Mi, ele ficou ainda maior e ganhou praticamente a altura de uma montanha. Logo, ele recebeu o título de navio de guerra colossal por seu tamanho. Sua aparência é a de um homem obeso, vestindo roupas listradas de um presidiário.
Ele possui longos cabelos castanhos e espetados e uma barba rasa. Graças ao seu tamanho, o grandão não resistiu e cometeu diversos crimes. Dessa forma, ele acabou recebendo uma sentença de prisão perpétua no nível 6 da prisão de Impel Down, e sua existência foi apagada da história, buscando a todo custo ocultar os feitos do gigante. No entanto, San Juan foi retirado da prisão por Barba Negra e passou a integrar a tripulação do pirata. Mas, apesar de todos os seus crimes, Wolf é um cara cômico, reclamão e tímido. Talvez por ter comido uma Akuma no Mi, San Juan tem alguma outra habilidade além de sua força física, mas como nunca vimos mais nada além de seu poder bruto, seus poderes se resumem a somente sua força. Agora, quanto à altura de Wolf, ele tem a surpreendente marca de 180 metros de altura. Por ser um personagem com personalidade bastante tímida, ele provavelmente ficaria um bom tempo apenas observando os Eldianos por cima das muralhas, e quando fosse notado, ele talvez tentaria se esconder e voltaria a espiá-los mais tarde. Mas se por acaso Barba Negra ordenasse que ele invadisse Parades, aí sim a coisa ficaria feia para os Eldianos, porque para começar, ele nem precisaria destruir a muralha, ele simplesmente poderia passar por cima dela como se fosse um simples degrau. One Punch Man, Marugori. Um personagem que fez uma curta aparição, mas que já deixou sua marca no anime, foi Marugori, o humano que se transformou em um mutante gigante. Seu corpo é o de um homem muito musculoso, possui uma espécie de capacete em forma de crânio que o reveste da cabeça ao nariz, mas expõe os olhos, orelhas e narinas. Ele também possui 2 enormes tendões que saem das suas costas e se conectam à ponta de sua clavícula no torso. Sua pele possui um tom marrom claro e ele basicamente não usa nenhuma vestimenta. Ele é praticamente um gigante nu, mas que aparentemente não possui nenhum órgão genital. Marugori era um humano comum, viciado em halterofilismo. Seu maior desejo era se tornar o homem mais forte de todo o mundo. Então, seu irmão, que era um cientista, desenvolveu um soro criado especificamente para realizar o desejo do irmão, mas acabou transformando ele em um monstro gigantesco. A capacidade de destruição do gigante coloca qualquer titã colossal no chinelo, visto que com um único movimento de seu braço, Marugori criou uma corrente de ar forte o bastante para reduzir a pó uma parte inteira da cidade que atacou. Marugori possuía 270 metros de altura, então ele já conseguia até mesmo superar o tamanho do titã fundador de Ymir. Sua ameaça seria uma das maiores para o povo das muralhas, já que mesmo com uma distância absurda, o gigante poderia só derrubar as muralhas com uma rajada de ar. E não só isso, como apagar completamente um distrito inteiro com essa única rajada. Naruto Jubi. Falaremos agora do monstro mais poderoso e assustador de todo o anime de Naruto, o 10 Caudas, ou melhor, o Jubi. Assim que enfim surgiu no anime, o monstro já teve diversas formas diferentes, algumas mais monstruosas e outras mais humanoides. No entanto, sempre teve alguns aspectos que se mantiveram em todas as suas formas, que é o único olho, as 10 caudas geralmente sendo braços gigantes com mãos nas pontas e a pele marrom clara. O monstro é considerado como o verdadeiro criador de todos os shinobis do universo de Naruto, e sua existência simboliza a junção de Kaguya Otsutsuki com a árvore divina, depois que a mulher consumiu um de seus frutos. As capacidades de manipulação de chakra do Jubi são praticamente impossíveis de medir, já que o monstro foi quem criou o chakra. Suas reservas de energia botam inveja até mesmo na Kurama, e sua Bijudama também consegue causar um estrago superior a qualquer bomba nuclear. Bom, como se tudo isso não fosse o bastante para tornar esse monstro tão assustador, ainda tem a sua altura. Quanto você acha que é? 500 metros? 600 metros? Não. O Jubi possui praticamente 1 km de altura. Sério, eu preciso mesmo dizer o que ia acontecer com o povo das muralhas? Não preciso, né? Ele nem precisaria usar o seu incrível tamanho para destruir a muralha diretamente. Na verdade, ele nem precisaria estar próximo de Parades para fazer isso. Ele simplesmente poderia disparar uma Bijudama estando a quilômetros de distância, o que não iria destruir apenas a muralha, é claro, mas praticamente Parades inteira. Naruto Shinsu Senju. Outro gigante de Naruto que, apesar de não ser um ser vivo, merece muito sua menção nessa lista. O Shinsu Senju, ou como é popularmente conhecida, estátua do Hashirama, é um jutsu que combina os estilos madeira e modo sábio, e nós vimos pela primeira vez depois de ser invocada por Hashirama Senju. A estátua é inteiramente feita de madeira, possui uma figura humana em seu centro, e sua aparição se assemelha à de Buda. Logo atrás da estátua estão milhares e milhares de mãos, que a circulam formando algo como uma cauda de pavão. Logo no topo da cabeça da figura humana está o shinobi que a conjurou. O usuário do jutsu consegue ter controle total sobre todas as mãos da estátua, podendo esticar todas elas a distâncias absurdas. Não só isso, como a estátua tem força o suficiente para agarrar uma biju pela cauda, sem qualquer problema, e até mesmo destruir um Susanoo completo. A altura da estátua também consegue atingir uma altura assustadora de 1000 metros. Então, na teoria, o povo dentro das muralhas estaria em sérios apuros contra esse jutsu, correto? Errado.
Muito pelo contrário, a Shinsu Senju poderia até mesmo atuar como um enorme guardião para o povo das muralhas, visto que seu único propósito até hoje foi de manter a paz e evitar guerras. Visto isso, encerramos nossa lista com esse personagem, que apesar de sua altura, não seria ameaça alguma para o povo das muralhas. Apenas assustaria um pouquinho os habitantes dali. Tá, um pouquinho não, assustaria muito eles, mas para sorte dos Eldianos, o primeiro Hokage é um ninja do bem. Existem muito mais personagens gigantes dos animes a serem explorados nesse mesmo cenário que colocamos aqui, mas decidimos fazer um teste com esse tipo de vídeo para ver se alguns deles poderiam ou não ser uma ameaça para as muralhas, apesar de seu tamanho e como deu pra ver, dá pra gente ter certeza de uma coisa: nos animes, tamanho não é documento quando o quesito é destruição. Mas e aí, o que você achou dessa lista? Se vocês quiserem, podemos fazer uma parte 2 desse vídeo, reunindo mais personagens gigantes dos animes e tentando analisar o seu nível de ameaça para as muralhas de Attack on Titan. Por isso, se quiserem uma parte 2, deixa aí nos comentários e mande sugestões de personagens que possam aparecer nessa lista. Enfim, é isso aí. Muito obrigado, Ultra Nerds, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!